quanto mais a tecnologia se faz presente em nossa vida, mais conseguimos ter acesso a vídeos que podem ser considerados muito embaraçosos e completamente fora de contexto. Mas tudo bem, afinal, se não fossem essas pessoas para nos animar, quem seria? Só esperamos que depois dessas filmagens, as pessoas que enfrentaram essas situações tenham tido um momento de reflexão para não voltar a fazer essas burradas novamente. Mas antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de lhe pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe seu joinha no vídeo para nos ajudar também. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo! Esses momentos ao vivo ridículos explodiram o mundo. Troca escorregadia. A hora da troca de guarda é um momento muito esperado pelos espectadores que decidem visitar o palácio. Contudo, nem sempre a situação sai como o esperado e momentos muito engraçados como este acontecem. Felizmente, havia uma câmera filmando os guardas e quando eles estavam se cruzando para saírem do seu posto, um deles escorregou em uma tampa de bueiro e caiu com tudo no chão. Os seus colegas não podem demonstrar nenhuma reação, ou apenas seguiram com o protocolo, mas se fosse eu no lugar deles, eu já teria me desmanchado de rir ali, viu? Escada sem apoio. Um homem chegou ao palco confiante de suas habilidades e mais do que rapidamente decidiu subir em uma escada que estava sendo segurada apenas por duas assistentes de palco. É óbvio que isso daria bem errado. Quando ele estava chegando aos últimos degraus, a escada escorregou no piso e ele caiu com tudo no chão, derrubando também uma das mulheres que estava lhe ajudando e ainda a atingiu com a escada. Além de tudo isso, ele conseguiu deixar a sua colega extremamente constrangida, pois no momento da queda, o seu vestido levantou e uma parte dos seus quadris foi mostrada. Deu pra ver o clima depois, ficou bem estranho entre eles, viu? Vácuo com classe. Em uma reunião de negócios com o presidente da Polônia, Donald Trump chegou para cumprimentar o presidente e a sua esposa que haviam chegado de viagem. Ele estendeu a mão para o presidente quando foi previamente aceita. Quando estava indo cumprimentar a esposa, levou um enorme vácuo. A mulher passou com a mão estendida em frente a Trump e decidiu que seria muito mais educado de sua parte cumprimentar a esposa do presidente dos Estados Unidos, que geralmente é deixada de lado nesses eventos. Quanta classe, hein? Kiss Cam. As câmeras que apontam casais nos intervalos das partidas são as nossas maiores fontes de piadas atualmente. É extremamente divertido ver os homens levando um fora ou levando uma bela bronca por não darem atenção às suas esposas. Nesse caso, quando a câmera foi apontada para o suposto casal, ele tentou dar um beijão na moça, mas foi rejeitado na frente de todo mundo quando ela virou o rosto. Ele ficou com uma grande cara de derrota, mas tenho certeza que superou fora. O fim da faculdade merece uma comemoração. Ah, existe sensação melhor do que se formar. Subir no palco e pegar o canudo é uma afirmação de que todo o esforço ao longo dos anos valeu a pena. E isso certamente merece uma comemoração incrível. Este rapaz decidiu que daria um salto mortal para trás depois de ter pego seu diploma. Mas pasmem ao saber que ele se enredou e caiu com tudo no chão. Infelizmente, a câmera não o pegou caindo, mas só pelo som podemos perceber que foi um tombo daqueles. Sem as mãos. Este homem provou ser um dos melhores arqueiros que já conheci, pois além de ter acertado o alvo com extrema perfeição, ele fez tudo isso sem as mãos, já que possui uma deficiência física. Contudo, o momento mais embaraçoso aconteceu quando ele foi receber a sua medalha e o homem tentou apertar a sua mão, só que ela simplesmente não existe. Completamente confuso com a situação, o homem tenta apertar o pé do arqueiro e, bom, o restante da história você já deve saber, né? Eu não aceito casar com você. Os pedidos de casamento em público sempre possuem dois lados, o feliz e o completamente embaraçoso. Infelizmente, nem todas as pessoas conseguem ver um sorriso no rosto da sua amada. Este homem reuniu todas as amigas da sua namorada e preparou uma surpresa, pois decidiu pedi-la em casamento durante um passeio no shopping. Já à primeira vista, é possível ver que ela está desconfortável com a situação, pois está puxando o seu namorado para cima. Ele insiste da mesma forma e ela é segurada por suas amigas para ouvir o que ele tem a dizer. Contudo, durante um momento de desespero, ela simplesmente sai correndo e derruba uma criança que estava passando por ali. As suas amigas acabaram ficando para trás por socorrer, a pobre garotinha que se assustou com o tombo. Enquanto a câmera filmava com prazer a cara de bobo que o homem ficou depois de ter sido rejeitado na frente de tantas pessoas. Elefante brincalhão. Um bebê elefante conquistou o público das redes sociais ao aparecer fazendo cócegas e arrancando risadas de um repórter durante uma passagem ao vivo. Na matéria, o repórter Alvin Peterson Kawanda tratava sobre a vida selvagem e elefantes órfãos.
Para realizar a reportagem, o jornalista ficou entre os animais, que estavam comendo. Já ao final de sua fala, foi interrompido por um bebê elefante que começou a passar a tromba pelo seu rosto e tirou gargalhadas do profissional e de sua equipe. A Sheldrick Wildlife Trust, uma das instituições de caridade de vida selvagem mais antigas do continente africano, compartilhou o vídeo no Instagram e depois disso, a cena também viralizou em outras redes sociais. Todo mundo quer ser a estrela. Kim Dunne ficou tão inspirada pela performance de Alvin que decidiu ter o seu próprio momento nos holofotes. Escreveu a organização na legenda. Sarrando. Simone Munhoz, repórter da Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná, foi surpreendida por um cachorro enquanto tentava gravar uma matéria perto da delegacia de Araucária, município localizado na região metropolitana de Curitiba. O animal resolveu atacar a profissional, aparentemente tentando fazer um ato sexual. "Agora não, amor", falou a jornalista, tendo um ataque de risos com a situação e pedindo ajuda para o cinegrafista que registrava o momento. Dormindo ao vivo. Quando o sono chega, ninguém segura. O cantor e ator Harry Belafonte seria entrevistado no programa matinal nos Estados Unidos, K-Back, para divulgar o seu último livro em um link ao vivo. Porém, algo inesperado aconteceu. Ele caiu no sono. A âncora Laila Santiago, ao perceber, ficou pedindo para ele acordar, mas foi em vão. Voltando para o estúdio, ela disse que ele está bem, somente tirando uma soneca enquanto as risadas ecoavam no fundo. Um porta-voz do artista declarou que, por um erro técnico, ele não conseguia escutar nada no seu ponto eletrônico e que, enquanto esperava começar a entrevista, estava meditando de olhos fechados e não dormindo. Talvez o mundo seria um lugar melhor se mais pessoas tirassem um momento para meditar, concluiu. Técnica zen ou baita de um cochilo, isso não importa. A verdade é que o vídeo mostrado nesta gafe no programa de TV viralizou rapidamente na internet, com vários canais do YouTube reproduzindo a cena inusitada. Bola de neve. Enquanto se preparava para entrar ao vivo, o repórter foi surpreendida por uma rajada de bola de neve em seu rosto. Ao perceber que a bola foi jogada com força, o homem tenta ali se redimir e se desculpar com a jornalista que cai em gargalhadas. Quase, hein? O repórter Alex Savid, do canal de televisão KTVU, estava realizando uma transmissão ao vivo no condado de Alameda, que fica próximo a São Francisco, nos Estados Unidos, numa matéria sobre um descarrilamento de trem, quando levou um tremendo susto. Um carro em alta velocidade quase o atropelou. O jornalista estava realizando a transmissão no estacionamento de uma lanchonete da rede 7-Eleven, quando, repentinamente, um carro branco veio em sua direção. Por sorte, o cinegrafista Chip Vaughan teve tempo de gritar para o colega e os dois saltaram em tempo de evitar uma tragédia. O veículo só parou quando trombou contra um poste de luz. Logo que entrou ao vivo novamente, Alex estava tremendo e muito emocionado. "Estou muito feliz por estar bem e é tudo o que eu posso dizer", diz o repórter aos telespectadores. A polícia não sabe o motivo do acidente, mas conforme se vê nas imagens gravadas pelo cinegrafista, o veículo branco já havia trombado lateralmente contra outro carro, mais escuro, antes de partir para cima dos funcionários da TV. Ataque de jacaré. Trabalhar com animais selvagens tem lá seus desafios, e foi isso que o apresentador Mark Evans sentiu na pele enquanto fazia filmagens para o seu programa em 2014. Na tentativa de ajudar alguns homens a segurar um crocodilo, ele foi atacado repentinamente pelo animal. O golpe que Evans sofreu atingiu a sua boca e acabou deixando o apresentador com os lábios cortados. O ataque foi na Namíbia há alguns anos, onde aconteciam as filmagens do primeiro episódio de Operação Minotaur, que foi exibido no Reino Unido. O vídeo mostra o momento em que Evans e outras pessoas de sua equipe transportam um animal que, mesmo amarrado e teoricamente imobilizado, consegue rapidamente atacar o apresentador, que é jogado ao chão, tamanha a força do réptil. No programa produzido na Namíbia, Evans explora a questão justamente dos crocodilos que atacam a população com frequência. Afinal, é uma região com muitos deles. A cada acidente desses, os moradores agem com agressividade e acabam matando os animais. A ideia de Evans era justamente diminuir a incidência de ataques e, consequentemente, de assassinatos de crocodilos. Para isso, ele levou treinadores e uma equipe técnica para ensinar alguns comandos gerais desses bichos, fazendo com que eles associem o som de um sino a um choque elétrico. Por causa do ataque, o apresentador foi levado a um hospital em Joanesburgo. A mordida acabou quebrando alguns dentes de Evans, que temia ter sofrido algum tipo de trauma na região do maxilar.
No hospital, Evans foi atendido, passou por um procedimento cirúrgico e 48 horas depois embarcava novamente a Namíbia para dar continuidade às gravações de seu programa. E lá, ele e sua equipe ficaram por mais 3 semanas. Após 10 meses do fatídico dia e mesmo depois de tanto tempo, Evans ainda tinha dificuldade para mastigar com os dentes da frente. Mesmo assim, ele comemorou o fato de estar bem e disse ter tido muita sorte por ter se recuperado. Que coragem, hein? Engolindo inseto. O repórter Mark Potter, da rede norte-americana NBC, engoliu uma mosca durante uma transmissão ao vivo há mais de 10 anos atrás. Potter fazia uma passagem a respeito do vazamento de óleo na costa americana, quando foi surpreendido pelo inseto que entrou em sua boca. Sem tempo para reação, o repórter engoliu a mosca e, placidamente, riu do constrangimento. Traição. No ano passado, o apresentador de TV Alfonso Merlos foi flagrado em uma suposta traição enquanto fazia uma live pelo YouTube. Enquanto falava, uma mulher nua apareceu ao fundo da transmissão do canal Estado de Alarma, na Espanha, e o público não a reconheceu como namorada do comunicador, Marta Lopes, que ficou famosa após participar de uma edição do Big Brother local. De acordo com o site 20 Minutos, a jornalista Alexia Rivas é quem surgiu na tela como suposta amante de Alfonso. E após alguns dias em silêncio, ele pediu desculpas para Marta pelo constrangimento e disse que os dois tinham terminado o relacionamento quando a transmissão foi gravada. Marta afirmou que os dois já não estavam mais juntos, mas que a separação ainda não havia sido divulgada. É uma situação muito desagradável, afirmou a revista Semana. Irritando o melhor. O jogador não gostou de uma abordagem de um repórter durante uma caminhada com outros jogadores do elenco português e atirou o microfone do jornalista na água em 2016. O repórter Diogo Torres, da emissora portuguesa CMTV, abordou Cristiano Ronaldo durante uma caminhada na cidade de Lyon, na França, em busca de alguma declaração do jogador que não gostou da investida. Ele arrancou o microfone da mão do homem e o atirou em um lago próximo. Preparado para o jogo de hoje? Havia perguntado o repórter a Cristiano Ronaldo sobre a partida de Portugal contra a Hungria. Depois de ficar sem o microfone, o repórter não fala mais nada e deixa de acompanhar Cristiano Ronaldo. Os cinegrafistas continuam acompanhando o português no caminho e o âncora da CMTV continua falando e critica a atitude do jogador, o chamando de mal educado e dizendo de forma irônica que este é o exemplo dado pelo atleta português. Encontro. Um vídeo viralizou nas redes sociais onde mostra um repórter fazendo uma gravação do noticiário quando, de repente, sua mãe aparece com um carro atrás dele e manda um "Oi, bebê". A cena é hilária e o filho ficou claramente constrangido, mas depois ficou feliz por encontrar a mãe. Millis Harris fazia uma gravação na rua para o noticiário ABC6 de Columbus, em Ohio, quando avistou o carro de sua mãe se aproximando. O momento foi registrado pelo cinegrafista que compartilhou nas redes sociais a cena de ternura. A cena se torna ainda mais engraçada pela gargalhada do cinegrafista que se ouve ao fundo. Segurando a risada, Harris fala com a mãe: "Estou tentando trabalhar agora e você continua ligando para o meu telefone. Não atrapalhe o trânsito, porque tem carros atrás de você." Antes de ir embora, Sandy ainda manda um beijo pro filho. Ao compartilhar o vídeo no Instagram, o jornalista agradeceu ao colega de trabalho por registrar a cena e escreveu: "Típico Sandy." Sim, típico Sandy. Descontraiu. Passando dos limites. Em um programa ao vivo, o apresentador acaba fazendo comentários inapropriados a respeito da roupa de uma colega de profissão. É perceptível o constrangimento das mesmas diante da situação, que tentam levar a situação com calma. Destruindo Lego. Depois de sofrer com uma pergunta embaraçosa sobre o sabre de luz de Luke, Harrison Ford foi convidado pelo produtor associado de Conan, super fã de Guerra nas Estrelas, Jordan, para assinar o seu Lego Ultimate Collector's Millennium Falcon. Essa foi a peça carro-chefe da sua coleção de Guerra nas Estrelas e disse que vale $5.000 e exigiu 60 horas de trabalho para montar. Enquanto Jordan entregava sua valiosa recordação para Ford, o ator de 73 anos acidentalmente as joga sobre sua cabeça. Vai de um item de colecionador a um balde de parafusos em menos de 2 segundos. Em 2020, um apresentador desastrado acabou destruindo uma moto Lego em tamanho real, feita com 75 mil peças. O momento é de desespero e o apresentador deu continuidade ao programa todo sem jeito. Camila Cabello.
Em 2018, no Grammy, a grande premiação do mundo da música, as famosas que passaram pelo Red Carpet estavam maravilhosas. Sem dúvidas, elas capricharam na produção, e uma das que mais se destacou foi Camila Cabello. A cantora apareceu com um vestido vermelho lindo da grife Vivienne Westwood, com o decote tomara que caia, algo que não é comum nos looks dela. Talvez por não estar acostumada, Camila enfrentou uns problemas com o decote solto. Durante uma entrevista para o canal E, o vestido da fada cubana estava mais largo e poderia ter deixado seus seios aparecerem. Mas Camila logo percebeu o acidente fashion e parou a conversa para arrumar o decote. Calma aí, preciso arrumar meus seios. Ela virou de costas para a câmera, arrumou o vestido e voltou para a conversa com tudo certo. Quem nunca, né? Camila mostrou que é bem simples enfrentar situações como essa. Não tem problema nenhum virar rapidinho ali e arrumar o look no meio da festa. Melhor tirar um tempinho e consertar tudo do que rolar um acidente fashion mais grave. Cabeçada. A ovelha camaronesa é uma das espécies mais raras do mundo e por isso costuma chamar a atenção de pesquisadores e entusiastas do mundo animal. Uma equipe de reportagem da BBC visitou um parque na Inglaterra para filmar o Cecil, um carneiro camaronês que vive por lá, quando foi surpreendida pelo comportamento do animal. Primeiro, o carneiro começou a tentar pegar um pedaço de comida das mãos de sua cuidadora, que estava sendo entrevistada. Você é um pouco pedinte, não é? Brincou a repórter Kate Humble. Na sequência, Cecil foi para cima de um dos cinegrafistas da equipe que estava ajoelhado na grama. O animal então atacou as partes baixas do homem com uma cabeçada em cheio. O cinegrafista ficou estatelado no chão com tamanha dor. Segundo o divulgado, o comportamento agressivo não é uma surpresa para ninguém. No mesmo dia, o carneiro foi filmado dando cabeçadas na perna e mordendo os dedos da sua cuidadora. Mico. Uma participante de uma versão britânica do Big Brother pagou um mico e tanto na televisão. Recém-eliminada, a Lateisha Grace participou de uma entrevista após sua saída no programa Big Brother's Beat on the Side, que faz uma retrospectiva da atração. Em dado momento da entrevista, ela levanta para mostrar ao apresentador Ryan Clark como se rebola, mas o que não esperava era que seu vestido jeans justo fosse se romper, deixando seu bumbum à mostra, e o apresentador foi à loucura. Gazélio. Sofia Vergara arrancou gargalhadas da plateia do programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show, depois que o apresentador sugeriu que ela inalasse gazélio para ver como seria sua voz. A atriz colombiana aceitou o desafio e, após inalar hélio de uma bexiga vermelha, tentou falar em inglês "Meu nome é Sofia Vergara", mas teve um ataque de riso quando se escutou. Meu nome é Sofia Vergara? O meu inglês é muito bom com essa coisa, não? Disse a atriz. Fallon não conseguia deixar de rir. O apresentador queria ouvir o som da voz da atriz mais bem paga da televisão, não apenas em inglês, mas também em espanhol. Puxão de cabelo. O vídeo de uma menina de 12 anos sendo agarrada por macacos-aranha em um zoológico viralizou na internet e chamou a atenção de especialistas. A menina de 12 anos havia desrespeitado as regras do local e ultrapassado o distanciamento obrigatório do viveiro dos macacos-aranha e até mesmo começado a provocar os animais. No vídeo que foi gravado pela amiga da menina, é registrado o exato momento em que um dos macacos se irrita e agarra os cabelos da garota. O registro se inicia com uma menina batendo nas grades do viveiro, enquanto o macaco segurava o cabelo dela. Além disso, a garota estava com o celular na mão e pretendia gravar a reação do animal. Já no fim do filme, a menina tenta escapar em direção à saída do viveiro, mas é pega por outro macaco que também a puxa pelo cabelo. Espirro. Você já deve ter visto um cachorro espirrando, mas igual a essa Yorkshire, é difícil. A cadela se treme inteira toda vez que espirra. Seu tutor, Joama, conseguiu gravar um desses momentos e postou nas redes sociais. O vídeo logo viralizou e alcançou mais de 5,4 milhões de visualizações, 1,2 milhões de compartilhamentos e milhares de comentários. Joama estava sozinho no elevador com a cachorrinha e aproveitou que o elevador possui um espelho para gravar o vídeo com a cadela. Por coincidência, nesse momento que a pet espirrou e ele gravou. A cachorra então se chacoalhou inteira, uma fofura, mas não precisa se preocupar. O espirro é uma reação normal dos cachorros ao pó ou por alergia, e não significa necessariamente resfriado. Pescotapa. Em agosto do ano passado, durante uma transmissão para um telejornal esportivo turco, o jornalista Hüseyin Özkök sofreu uma espécie de agressão ao vivo.
Trata-se do felino Oli, que durante uma transmissão subiu nas costas do jornalista e lhe deu um tapa na cabeça, sendo pego de surpresa pelo gato. O veterano jornalista riu da situação e o vídeo acabou ganhando espaço nas redes sociais. Com mais de 5.300.000 visualizações, o vídeo compartilhado por Rossien em seu Instagram mostra o momento exato em que o gato bate em sua cabeça com a pata direita. Após o incidente, o jornalista explica à âncora do telejornal que ele está hospedado na casa de um amigo, sendo ele o tutor do gatinho Oli. Invasão. Um homem armado invadiu um estúdio da emissora de rádio e televisão holandesa, que exibe o telejornal das 20. Antes do programa ir ao ar, pediu tempo para falar, antes de ser dominado e detido, segundo imagens divulgadas pela emissora. Posteriormente, constatou-se que a arma do invasor era falsa. O suspeito tinha uma arma falsa impossível de diferenciar de uma verdadeira, informou a polícia holandesa em sua conta no Twitter, ressaltando que o rapaz de 19 anos não tem antecedentes. De acordo com vídeos de cerca de 5 minutos divulgado online no site NOS, o homem de terno preto, gravata e camisa branca tinha na mão o que parecia ser uma pistola equipada com silenciador. Ele soltou a arma após ser dominado por 4 policiais. Era um pouco antes das 20 horas locais, 17 horas de Brasília, quando o jovem invadiu a emissora e exigiu, por motivos até agora desconhecidos, o direito de falar antes de ser dominado, noticiou a agência ANP e segundo imagens difundidas pela própria NOS. De acordo com a emissora, o homem ameaçou uma segurança com a arma e pediu para ser levado ao estúdio do telejornal. O guarda o levou, porém, a um estúdio diferente, onde a cena foi gravada. Microfone roubado. Uma âncora de um canal de televisão russo fazia uma reportagem nas ruas de Moscou quando foi interrompida por um Golden Retriever. Brincalhão, o doguinho simplesmente pulou e roubou o microfone da repórter, que saiu correndo atrás dele. Nem preciso dizer que a cena viralizou, né? Às vezes tudo que a gente precisa é de um pouco de bom humor. O vídeo que fez sucesso na web mostra a jornalista fazendo sua transmissão quando, de repente, o Golden salta como uma flecha e rouba o seu microfone, chamando-a para brincar. Ela, desesperada, pois tinha de encerrar o programa, sai correndo atrás dele. E aí sim o cão achou que eles estavam brincando. Especialista em previsão do tempo, tudo o que a repórter queria era acabar a sua transmissão em paz. Susto. Chris Evans, o Capitão América no cinema, surpreendeu a colega de elenco Scarlett Johansson, a Viúva Negra, durante o programa The Ellen DeGeneres Show. A atriz inocentemente falava sobre a relação de trabalho dos dois, que se conhecem desde os 17 anos e já contracenaram em 5 filmes. "Então você conhece ele muito bem, né?", perguntou Ellen. "Eu conheço ele muito bem", respondeu Johansson. Ellen insistiu. "Conhece tudo o que ele vai fazer?" Logo depois, Evans entrou de surpresa no estúdio e deu um baita susto na amiga, que teve uma reação hilária. Seduzindo. Um vídeo viralizou na internet após uma mulher com um vestido rosa aparecer em uma espécie de talk show. O apresentador pediu para que ela virasse de lado e desfilasse, o que levou os telespectadores à loucura. Polêmica. A jornalista e modelo Romina Malaspina virou assunto nas redes sociais por comandar o telejornal do Canal 26 da Argentina com uma roupa mais transparente do que o comum. O modelo da apresentadora foi criticado por espectadores que acharam a escolha inapropriada, ao questionarem a seriedade de seu estilo. Agora, na Argentina, ficou na moda dar notícias com mulheres provocantes para obter audiência? Fala de libertação feminina, mas é o contrário. Elas continuam a usá-las como objetos e vocês ficam encantados com isso. Comentou um perfil. "Está linda, mas vai fazer um striptease ou dar as notícias?", escreveu outro internauta, dentre tantos outros comentários desagradáveis. A apresentadora já havia aparecido nas telonas com roupas decotadas, o que também causou diversas polêmicas. No entanto, a mesma se defende e diz que não vê nada demais em suas vestimentas. Tropeçando. A apresentadora Poliana Brita tropeçou e quase caiu ao encerrar o Fantástico. Assim que a jornalista se despediu do público em casa, os créditos do programa subiram e ela se direcionou para deixar o tablado central. Ao chegar na beirada, ela deu um passo mais curto do que o necessário e o corpo foi para frente, porém, ela conseguiu completar o passo e seguiu normalmente. Sem noção. Enquanto apresentada ao vivo uma corrida na cidade de Savannah, na Geórgia, Estados Unidos, no final do ano passado, a repórter americana Alex Bozargin foi assediada por um homem.
Nas imagens é possível vê-la falando com algumas pessoas ao redor, brincando com os atletas e participantes, até que um corredor dá um tapa no bumbum dela. Após alguns segundos de silêncio, ela encerrou a transmissão. Depois do ocorrido, Alex usou as redes sociais para se pronunciar. Ao homem que bateu na minha bunda ao vivo na TV hoje de manhã, você violou, objetificou e me constrangeu. Nenhuma mulher deveria passar por isso no trabalho ou nenhum outro lugar. Melhore, escreveu. Empolgadas. Um repórter da emissora de TV sul-coreana MBN foi assediado por 2 mulheres enquanto trabalhava na cobertura da Copa do Mundo da Rússia. Ele recebeu 2 beijos no rosto durante um link ao vivo. O vídeo é de quando a Coreia do Sul venceu a Alemanha por 2-0, mas viralizou somente uma semana depois. O clima de euforia por conta da inesperada vitória coreana sobre a Alemanha é uma hipótese para que as 2 torcedoras ficassem empolgadas demais e se sentissem no direito de beijar o rapaz. Desmaio. O jornalista e apresentador da TV Alteroso de Minas Gerais, Rafael Silva, 36 anos, sofreu mal súbito e desmaiou ao vivo durante o telejornal. O fato ocorreu no início do ano passado. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e levado para o Hospital Humanitas. O episódio aconteceu às 11h53, quando Rafael comentava sobre um crime que aconteceu num distrito de Ribeirão Vermelho, Minas Gerais. Logo após o desmaio, a transmissão foi cortada. Rafael atua na cidade de Varginha, interior do estado, e também foi repórter da Rede Mais, afiliada local da Record. O amor é lindo. Esse repórter grego só queria fazer a entrevista, mas o cavalo não para de brincar com ele, ou talvez esteja apenas tentando ser um bom vizinho. É impossível não rir quando você está perto de um belo cavalo como este. Parece até que o animal se apaixonou pelo jornalista. Mico. Uma reportagem realizada pela TV Anhanguera de Goiás, afiliada da TV Globo, passou vergonha nacional ao fazer uma simulação de incêndio em um carro para demonstrar o que o novo extintor é muito mais eficaz do que o anterior. Os bombeiros usam o extintor antigo no carro, que consegue apagar muito bem um incêndio no estofado na parte traseira do carro. Notem ainda que o bombeiro joga muito pouco do produto no estofado da frente, na parte do motorista, deixando o fogo se alastrar ainda mais. A intenção seria deixar o fogo mais forte para conseguir apagar completamente com um novo extintor. Aparentemente, o tiro saiu pela culatra. O extintor não foi capaz de apagar com eficiência e o fogo sempre retornava no estofado, mesmo com a repórter ressaltando a eficiência do produto com a seguinte frase: "A gente pode ver, olha como esse extintor apaga bem mais rápido." Após o evidente constrangimento, o bombeiro ressaltou que o fogo não foi apagado porque o extintor deve ser usado para os primeiros estágios de incêndio e não quando o fogo já se alastrou. Para fechar com chave de ouro o mico inenarrável, o apresentador pede para a repórter se afastar das chamas, que estão ficando cada vez mais fortes. Caindo ao vivo. Os talk shows são mais descontraídos que os programas de entrevista tradicionais e ainda assim, alguns famosos se empolgam além da conta e o que era para ser divertido pode resultar num baita mico. O ator e comediante Jim Carrey e o eterno Ace Ventura fez uma entrada inusitada de bicicleta no programa da apresentadora Ellen. Acontece que Jim se desequilibrou e levou o maior tombo em rede nacional diante de toda a plateia. Assédio. A repórter Juliette Gonzalez Teran foi em 2018 surpreendida por um suposto torcedor enquanto fazia uma transmissão ao vivo na Copa do Mundo. A jornalista colombiana explicava a atmosfera na cidade de Saransk quando, de repente, tocou seu seio e a beijou seu rosto. Teran não se desconcentrou e continuou a trabalhar apesar do constrangimento. Mais tarde, nas mídias sociais, ela se manifestou sobre o abuso que sofreu. "Nós não merecemos esse tratamento, nós temos o mesmo valor e somos igualmente profissionais", escreveu em seu perfil no Twitter a repórter colombiana. Ela trabalhava na cobertura da Copa do Mundo para o canal The Touch Well em espanhol. Não se atreva. Um repórter da TV Band Triângulo, afiliada da emissora em Uberlândia, Minas Gerais, foi agredido pela procuradora jurídica da Câmara Municipal da cidade, Alice Ribeiro, durante uma entrevista sobre a suspensão do aumento de salário de 20% dos vereadores. O jornalista Ricardo Martins perguntava sobre a situação e recebeu respostas ríspidas de Alice Ribeiro. Em determinado momento, ele questionou: "A senhora está com algum problema particular comigo?" "Nunca lhe vi", disse a procuradora. O repórter então pergunta: "Por que age dessa maneira?" Ela então diz: "Você é capcioso." Ao tentar continuar a entrevista, Alice pega o microfone e dá tapas nas mãos do repórter. "Seu ordinário, você não se atreva", diz e se levanta. Piscina natural.
A população de São Lourenço da Mata, no Grande Recife, Pernambuco, encontrou uma nova maneira de lidar com um problema que atingiu a rua São Bernardo, no loteamento São Pedro e São Paulo. Um buraco gigante foi aberto no meio da rua e se transformou em uma piscina. Os jovens, por sua vez, começaram a tomar banho no local, dar saltos mortais e pular com bicicletas, como forma de diversão. As pessoas, inclusive, apareceram fazendo a performance durante uma reportagem ao vivo da Globo Local. Embaixadinhas. Em um programa da ESPN F90, uma futebolista foi ensinar como fazer embaixadinha para a apresentadora do programa, só que sentadas no chão. Enquanto uma estava de calça, a outra estava de short e não percebeu que aquela posição era desfavorável e inadequada para um ao vivo. Mas e aí? Curtiram o vídeo de hoje? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe pra geral e vale lembrar também, para você não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona, hein? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!